Ok, bom dia a todos. Eu sou o pastor Anderson Cavalcante, professor do Seminário Teológico Batista em São Luís, e neste momento me dirijo às turmas de formação ministerial em teologia pastoral dos polos da Raposa e também do polo de Pinheiro, da região da Baixada Maranhense, para juntos trabalharmos neste dia a disciplina de teologia pastoral. Nós vamos orar primeiramente, entregando este tempo de estudo que teremos juntos, remoto, e que seja um dia abençoador para todos nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos ministérios. Seja um tempo de compartilhamento também da teologia pastoral, da nossa vivência no ministério, e que seja edificante para todos os participantes. Oremos. Querido Deus, nós entregamos nas tuas mãos este dia que o Senhor criou para juntos nos alegrarmos na tua presença. E aqui estamos, ó Pai, também estudando a tua palavra, estudando a teologia de maneira prática, compartilhando experiências e procurando, ó Deus, consolidar todo o aprendizado que o Senhor nos tem proporcionado para aplicabilidade na obra do teu ministério. Obrigado pelo teu chamado, pela vocação do Senhor sobre a vida dos teus servos, e nós seguimos rogando ao Senhor da Seara que desperte mais trabalhadores para a tua grande obra. Que o Senhor chame, consolide, confirme a obra no coração de mais e mais discípulos teus para atuarem neste ministério. Este ministério que é excelente, é dedicado ao Senhor. Pai querido, dirige-nos através do teu Santo Espírito e nos dá um dia de paz na tua presença. Perdoa os nossos pecados, abençoa as nossas famílias. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, como eu falei, seu material de trabalho em mãos, tá certo? 1 Timóteo, capítulo 3. Quero começar fazendo uma leitura da Bíblia, tá certo? Tanto em 1 Timóteo 3, quanto em Tito, capítulo 1. Eu já quero ler com vocês os dois textos que têm a ver com uma das atividades da primeira avaliação, para facilitar já a assimilação e compreensão de vocês desta passagem, tá certo? Então, pegue sua Bíblia, a gente vai fazer a leitura desta passagem. E a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, falando sobre o ministério pastoral. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aqui, 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Vamos para Tito 1, de 5 a 9. Tito, só passar, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, 1, de 5 a 9. A palavra diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento,
nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? De maneira breve, a partir dos dois textos, nós observamos características do presbítero, daquele que é chamado para o ministério pastoral, para o ministério específico da parte de Deus. Aquele que aspira o episcopado almeja uma excelente obra, almeja participar de uma excelente obra. Eu queria que quero ouvir alguns de vocês, que característica daquele que aspira ao episcopado lhe chamou a atenção? De forma breve, certo? Tem várias características. Então, aqui a gente observa uma relação de características, tanto no texto de 1 Timóteo, como também no texto de Tito. Então, eu queria, neste momento, ouvir o que é que ele chamou, que característica lhe chama a atenção. Claro que tem várias, né? E todas elas podem também nos chamar a atenção. Mas eu queria que você falasse nesse momento. É só abrir o seu áudio e dizer, olha, essa característica, ela é bem interessante. Vamos trabalhar aqui um bate-bola, então, tá certo? Eu vou apontar alguém do polo de Pinheiro, e esse alguém pode apontar alguém do polo da Raposa, tá? Para dizer que característica lhe chama a atenção. Jonivaldo, pode falar. Oi, pastor, tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom, tem uma característica aqui que é interessante, é dada ao vinho, né? Assim, seria até uma pergunta que eu ia fazer, para que o senhor comentasse em relação a essa característica, porque é dito assim, dada ao vinho, isso tanto para o Timóteo como também lá em Tito, né? Então, é algo que ainda hoje se discute, a questão do vinho e tal. Então, é algo que assim, que me chama bastante atenção. Seria algo que eu gostaria de ouvir um comentário ou uma explicação em relação a isso. Muito boa característica apontada, tá? Então, sobriedade seria algo inverso, né? Sóbrio. Dado mergulhado ao vinho seria algo não sóbrio, certo? Então, aqui a gente também observa a questão dos excessos, da falta de controle e da falta de sobriedade. Paulo vai dizer aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Até preguei outra época sobre essa questão, lá em Efésios, a gente estudou Efésios no início de 2020, lá na igreja, no início de 2021, no início desse ano, a gente estudou Efésios na igreja. E nessa passagem, eu dei essa ênfase. Então, é melhor estar sóbrio do que estar não sóbrio. Então, não dado ao vinho, tem uma ênfase de sobriedade. Então, cuidado com aquele discurso do beber socialmente. Será que você consegue isso? Então, existe um limite e existe uma linha muito tênue. A Bíblia não diz que você não deve beber, mas diz que você deve priorizar a sobriedade. Então, existem extremos que devemos tomar cuidado, principalmente o extremo da dissolução. Então, onde há dissolução, não deve caber essa questão para o servo e a serva do Senhor. Tá certo? Então, a gente pode seguir discutindo mais à frente sobre a característica. Muito bom, Jonivaldo. Indique alguém do polo da Raposa para falar, para citar uma característica. Rômulo Souza. Muito bom. Vamos lá, Rômulo. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Estamos ouvindo. Assim, uma das características que chama muita atenção, que é muito importante, pastor, é lá em Timóteo, que fala que ele precisa governar bem a própria casa, né? Mantendo os filhos em sujeição com todo respeito.
Isso é muito importante, né? Mas a gente sabe que, por mais que a gente ensine, por mais que a gente lute para que isso aconteça, a decisão final sempre vai ser dos filhos, né? De agir. E a gente pode ver que muitos líderes, né? Dirigentes têm esse problema com os filhos às vezes dão problemas, os filhos às vezes se afastam do caminho do Senhor. Então, eu creio que quando Paulo dá esse conselho, tanto para Tito como Timóteo, já pensando nisso, nessa dificuldade, a importância, né, de nós estarmos ensinando as nossas filhas, mas que é difícil, é complicado, porque nesse mundo que a gente vem, principalmente nesse tempo de hoje, a gente ensina e o mundo ensina de forma totalmente diferente, principalmente nas escolas, né? Então, uma coisa de grande importância é essa, manter, ensinar nossos filhos no caminho correto, para que eles possam, né, ter respeito. Então, esse para mim, é de suma importância. Ok, excelente, Rômulo. Então, governar bem sua própria casa e criar os seus filhos na disciplina e com todo respeito. Então, olha a importância e a responsabilidade dessa característica que você citou. Depois a gente ainda vai perguntar como é que alguém não governa a sua casa vai governar a igreja de Deus. É complicado, né? Muito bom, Rômulo. Pode indicar alguém do polo de Pinheiro. Pode indicar alguém que está com o vídeo desligado, tá? Que o certo é estar todo mundo com o vídeo ligado. Ali, ó, Zé Maria, Jaciele, certo? Pastor, Bom dia, Bárbara. Pode falar. bom dia, pastor. Quando ele fala sobre não violento, né? Ele está referindo a violência física ou também na forma de falar, né? Porque às vezes a gente vê pastores que são muito agressivos, né? Na forma de falar a palavra no púlpito, de exortar alguém, por exemplo. Aí, quando ele fala não violento, ele está referindo à violência física, tipo, com a esposa ou com qualquer membro, ou ele também está falando da forma de falar? Acredito que aqui a gente pode observar essa característica não violento, observando o antônimo, né? Que seria pacífico. Violento, pacífico. Tem um livro que eu vou indicar para vocês que é O Pastor Pacificador. Muito legal esse livro. E eu penso que a violência aqui tem a ver de forma geral, tá? E a gente também tem que tomar cuidado para não confundir violência com exortação e com disciplina. Então, tudo isso são coisas que devem ter seus conceitos bem definidos. E a violência também tem a ver, ele pode ser violento com os filhos, a disciplina pode se exceder, e a Bíblia fala para não se exceder na disciplina. E deve acontecer, deve ter o uso da vara, mas não a ponto de, diz lá, que a criança não fique desanimada, certo? É mais ou menos algo nesse sentido. E, claro, a violência dentro de casa pode acontecer também, entre marido e esposa. E o próprio, a gente vai ver alguns estilos a gente viu naquela aula de liderança, por exemplo, uma pessoa que tem um estilo muito autoritário para liderar, ela pode agir na sua liderança de maneira violenta, como você colocou, certo? E não é o ideal. Aqui diz que uma das características do chamado para a obra do ministério, uma obra excelente, é que a pessoa não seja violenta, mas seja pacificador. Seja, no que depender de nós, de vós, tende paz com todos os homens. Tá certo? Muito boa a colocação e a pergunta sobre a característica. Mais alguém? Alguma característica que lhe chamou a atenção? Professor, Sim, Janete. eu queria fazer uma pergunta em relação ao ponto anterior, quando o senhor falou sobre a questão dos filhos crentes, né? Filhos convertidos. Nesse aspecto, os filhos não serem convertidos seriam, como é que eu posso dizer?
critério, por exemplo, o pastor tem os filhos e eles não são crentes. Isso seria um ponto para ele não ser pastor? Olha, Como é a questão dele não ter só uma esposa? vamos analisar aqui, a partir do texto, a condição ideal, tá certo? Muito boa pergunta, Janete. A condição ideal e de referência, tá? Agora, nós sabemos que nós somos seres humanos e nós não somos perfeitos. Nós temos também nossas falhas, todos nós. Então, a gente deve estar focado naquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. O foco sempre deve ser Ele. E devemos nos esforçar para sermos irrepreensíveis, é isso? E sermos encontrados, habilitados para essa boa obra. Não é que Paulo vai dizer a Timóteo, lá no capítulo 3, versos 16 e 17, quando fala da Bíblia, que ela vai nos exortar, vai nos ensinar, vai nos repreender, e ela vai nos tornar aptos, habilitados para a vivência da boa obra. Aqui diz em Tito, bem claro sobre a sua pergunta, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Isso aqui pode, sim, Janete, ser um item para desqualificar a pessoa para o ministério pastoral, para o exercício naquele momento. Então, o que é sugestivo? Se ele está no ministério, ele dá uma parada, ele trata da questão da família, dessa questão com os filhos primeiro, e depois ele se coloca à disposição de Deus novamente para uma nova oportunidade no ministério. Agora, eu já trago aqui uma sugestão, e cada um de nós aqui tem várias igrejas representadas. Se a igreja vai convidar alguém, através de uma comissão de sucessão pastoral, em oração o tempo todo, primeira recomendação. E segundo, se vai estabelecer um perfil para o pastor que vai convidar, cuidado com os perfis. Muitas das vezes a gente quer um perfil de um super-homem, tá certo? E os pastores, nenhum deles são super-homens, super-heróis. Mas se vai estabelecer um perfil, que tomemos por base esses 2 textos que vocês vão fazer uma das atividades. Porque esses textos mostram de maneira bem clara características daquele que almeja a obra do ministério. E são características importantes. A pessoa precisa governar bem sua própria casa, precisa disciplinar e orientar seus filhos no temor do Senhor. E são várias questões aqui de ações. Deve ser justo, deve ser piedoso, deve ter domínio próprio, deve ser amigo do bem, deve estar sóbrio. Tito vai falar sobre sobriedade. Viu, Jonivaldo? Tito está falando aqui sobre sobriedade no verso 8. Não arrogante, não violento. Então, é interessante que os textos eles se cruzam, os 2 textos. Mas eu acredito que, se ele está falhando nesse item, é um dos critérios que pode levar à avaliação, certo? Inclusive, é uma autorreflexão e um tratamento nesse sentido. Mais alguém? Alguma característica que ele chamou a atenção? Tem uma que ainda não disseram, estou esperando dizerem, uma até polêmica. Cadê? Sim, Eline. Elinian, sim. A que me chamou a atenção é não apegado ao dinheiro, né? Não ganancioso, não avarento. Importante, né? Porque a gente, assim, nós observamos hoje, na maioria das igrejas, né? Que é uma das coisas mais pregadas. Nós observamos que pouco está se importando com o espiritual das pessoas. As pessoas estão mais preocupadas com o aqui, com o agora, com o bem-estar aqui na Terra, né? E pregam a prosperidade. Só se prega a prosperidade, só se preocupa com essa parte da vida, né? Da vida da pessoa, com a vida financeira. Para você ver, eu estava olhando uma discussão ontem em um grupo de WhatsApp, a maioria dos meus amigos não crentes, e eles tomando cuidado para não generalizar, tá? A questão de muitos colegas pastores mergulhados nessa questão da política. Eu não gosto muito de falar de política, né? Mas tem hora que a gente tem que falar. E preocupados ali com a questão do apoio, não apoio ao governo, tal, e no sentido de são pessoas que estão muito preocupadas com a questão do dinheiro, principalmente nesse tempo aí que fecha igreja, abre igreja,
Se fechar, os fiéis não vão. Se fechar, não vai ter dinheiro que não vai entrar. Como é que nós vamos manter o nosso patrimônio todo? E, de certa forma, eu tentei dizer ali para eles que cuidado com os falsos profetas e cuidado com o charlatanismo. Tem muita gente querendo abusar dos fiéis, abusar da sua fé, e estão apenas focados no amor ao dinheiro. O dinheiro não é um mal, mas o amor a ele, a prioridade a ele, é a raiz de todos os males. Paulo vai dizer a Timóteo também, lá no capítulo 6. Então, bem interessante a sua colocação, até porque quando o texto fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, cuidado com a má interpretação desse texto. Jesus está falando ali do alimento, está falando do vestimento, certo? As demais coisas que podem trazer preocupação no dia a dia e até trazem, elas serão acrescentadas, não vai faltar, certo? Então, vale a pena, sobre a questão do dinheiro, ler ali 1 Timóteo capítulo 6, certo? Que vai falar bem sobre os falsos mestres, os perigos das riquezas, e tem até conselhos para os ricos, as pessoas que têm posses, tem bons conselhos para eles. Recomendo a leitura do capítulo 6 de 1 Timóteo. Tem uma coisa que ainda não perguntaram, está lá no verso... Sim. Pastor, eu só para concluir aqui a minha fala, sobre essa questão de filhos, eu queria que o senhor desse uma palavra nesse sentido. Vamos supor, o pastor, ele já é pastor de uma igreja há muito tempo, ele tem os filhos dele, enquanto os filhos são pequenos, você sabe que a gente consegue levar, pegar, hoje você vai, e depois que eles já são maiores de idade, eles têm a liberdade também de escolher o caminho que eles querem seguir. Aí esse filho não quer seguir o caminho de Deus, até porque o que eu tenho observado em algumas famílias é que, até por conta da pressão, da opressão, às vezes dos maus tratos com o pastor, com a família pastoral, isso tem afastado os filhos da igreja, entendeu? De alguns casos que você observa que, eu não quero mais, porque essa vida, né, é muito difícil, é muito sofrimento, a igreja dá uma pressão muito grande, como o senhor falou, às vezes a igreja espera que a família pastoral seja uma família perfeita, que o pastor seja um super-homem, que os filhos jogam uma carga muito grande sobre os filhos, querendo que eles demonstrem uma certa perfeição, que eles não têm, porque são seres humanos também, e eu observo que isso tem afastado alguns filhos de pastores da igreja. E assim, a pergunta que eu lhe faço, ele é maior de idade, o pastor está aqui, tudo está seguindo aqui o caminho, aí ele chegou, pai, a partir de hoje eu não quero mais, e aí? O que o senhor me diz nesse sentido? Ok, eu vou aproveitar para juntar, que eu não acabei não respondendo parte da pergunta da Janete, que é a questão do pastor solteiro. Tá? Entendemos à luz aqui do texto que o ideal é que ele seja casado, que ele marido de uma só mulher, ainda não falaram sobre isso, e governe bem sua própria casa, e que discipline seus filhos no temor do Senhor, certo? Mas o pastor solteiro, ele precisa tomar outros cuidados, ele não está enquadrado nessa condição aqui, porque ele ainda não casou, e algo que precisa ser orientado é que ele, na dependência do Senhor, ele possa organizar também, ter sua família. Isso não quer dizer que um pastor solteiro não pode desenvolver um bom ministério. Pode, certo? Mas existe aqui uma orientação específica. Meu primo, por exemplo, ele teve alguns anos atrás aqui num acampamento de jovens, e ele era pastor solteiro ainda, porque ele foi para o seminário com 17 anos. Com 21 anos, ele terminou o seminário e mais à frente ele era pastor de jovens numa igreja que o tio dele era pastor, a igreja pediu o conselho dele. Então, com cerca de 22, 23 anos, ele já era pastor ordenado e pastor auxiliar numa igreja. Então, ele veio casar alguns anos depois, uns 3, 4 anos depois. Hoje já tem, acho que 2 e a esposa está grávida, já tem mais um no caminho, está com 3 já. Mas ele estava numa condição ali de um pastor solteiro e estava atuando no ministério com os cuidados da juventude também, certo? Mas não, dentro dessa condição aqui do texto, não estava numa condição conforme o texto recomenda.
Quando você fala que o filho ele vai escolher, você fala algo correto. Vai chegar um momento que é o filho quem decide, com certeza. E precisamos avaliar pela outra ótica inversa que você colocou, que muitas das vezes quem machuca a família pastoral e deixa sequelas não boas, sequelas espirituais, sequelas psicológicas, é a própria igreja, infelizmente. Não deveria ser assim. E aí nós vamos ter todo um retrabalho ali com filhos de pastores que sofreram todo o impacto do ministério. Muitas das vezes a culpa, em parte, a culpa também é do pastor em relação à questão da divisão do tempo, até porque eu quero deixar aqui bem claro para vocês que o primeiro ministério do pastor, de acordo com o texto que vocês mesmos colocaram, e o texto é a sua família. Se ele não governar bem sua família, não ter esse ministério apto, ele não vai ter como governar a igreja de Deus. Então, seu primeiro ministério é a sua família. Então, tem vezes que o pastor inverte as coisas e começa a ter um caso com a igreja, certo? E isso, em outras palavras, se chama adultério, tá certo? Então, o pastor deve governar primeiro a sua própria casa e depois governar a igreja de Deus, que é o ministério que Deus o chamou e o confiou. Professor, Só completando, Janete, o pensamento. Aproveitando, claro que tem casos, poderiam se escrever um livro diferente nessa outra inversão, com todas essas sequelas, seria um livro muito dolorido, né, de muito choro. Mas aqui eu tenho um livro, que eu inclusive compartilhei com vocês o PDF agora de manhã, Depoimentos de Amor e Gratidão, Filhos de Pastor. É organizado por Iraci de Araújo Leite, e são testemunhos, inclusive os capítulos que eu compartilhei com vocês, um foi escrito por mim e meus 3 irmãos, meus 2 irmãos e minha irmã, e outro foi escrito pela minha prima, certo? Eu compartilhei com vocês um testemunho acerca desse livro, Depoimentos de Amor e Gratidão de Filhos de Pastor, certo? Acho que se fizesse um livro inverso, poderia espremer e acho que ia sair sangue, né? E choro, lamento e outras coisas mais. Pode falar, Janete. não, só sobre essa questão do que você estava falando, sobre a prioridade do pastor, né? Porque às vezes pode ser que cria uma versão do filho, não exatamente pela igreja em si, mas pela disputa às vezes, né? Meu pai não tem atenção para mim, eu sou sempre a última prioridade, porque às vezes também a gente fica... A minha filha, ultimamente, ela está com esse problema com o meu trabalho. Aí ela disse que eu só penso em trabalhar, né? Eu disse para ela, minha filha, pagar as contas é assim. E aí, daqui a pouco ela não consegue mais gostar da minha profissão por causa disso. E aí, voltando a essa outra parte que você estava falando sobre filhos, aí os meninos falaram sobre bebê, né? Tem vários itens aqui, tem coisas que não se questionam, como ser esposo de uma só mulher, essas coisas, porque parece que parece que são mais importantes do que, por exemplo, ter os filhos crentes. Aí eu queria perguntar assim, o senhor disse assim, nós vamos colocar critérios, não colocar critérios, porque eles não são, ninguém é super-homem, né? Mas às vezes alguns desses critérios eles ficam até de lado, não é verdade? Desses que estão aqui na Bíblia que eu estou falando. Como, Sim. por exemplo, essa questão do filho crente, a gente nunca tinha nem falado, pelo menos eu não, né? Falado sobre esse ponto. E aí, a gente poderia, o que eu queria perguntar, a gente poderia dizer o quê? Se não cumprir todos esses aqui, ele está descredenciado para fazer, ele precisa atender todos. Existem realmente pontos que são relevantes e outros eu posso deixar de lado? Sim, seria muito bom a sua colocação, Janete, até porque a gente precisa ter referência, primeira coisa, e a referência é a Bíblia. No mundo, num tempo de modernidade líquida, onde tudo é relativo, nós teríamos sérias dificuldades para poder identificar
e localizar alguém que para o ministério e que se adeque dentro de critérios estabelecidos. E quando eu falo de critério, eu falo da Bíblia. Estou falando do texto bíblico. Agora, você está certa ao dizer algo nesse sentido de que existem critérios que são mais fortes do que outros? Acredito que talvez sim. Aí precisamos avaliar com o melhor cuidado se dá para fazer essa avaliação, se é possível fazer essa avaliação. Ou será também que, se ele atender pelo menos 70% aqui desses critérios, não já seria uma boa coisa e a gente iria ajudar para que os outros 30% fosse atingido no decorrer da caminhada? Porque é algo bem detalhista aqui o texto e algo de grande responsabilidade. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, também nessas cartas, e aqui eu estou falando da disciplina Teologia Pastoral, olhando as cartas pastorais paulinas, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São elas que eu estou olhando. E Paulo vai dizer a Timóteo, não imponha as mãos de maneira precipitada sobre alguém. Ele vai dizer aqui, no segmento. Tome cuidado para não impor as mãos. Está aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo. Certo? E Paulo vai reforçar isso para ele sobre a questão das mãos que foram impostas sobre a vida dele. Não te faças negligente, verso 14, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, eu acredito que seja importante a questão do estabelecimento de critérios para avaliação quando se for escolher e convidar um pastor, tudo isso na dependência de Deus, tudo isso em oração, mas existem certas listas de perfil que são estabelecidas que faz até graça, que você vê ela e vê que dificilmente alguém se enquadraria numa condição daquela. Aí começa, precisa ter doutorado em teologia, precisa ter entre 45 e 50 anos de idade, precisa ter filhos pelo menos adolescentes, criança não. Tem igrejas que fazem isso, certo? Precisa ser formado em um dos 3 seminários da CBB, ou seminário de Recife, ou de Belém, ou do Rio de Janeiro, certo? Precisa ter pastoreado uma igreja, pelo menos, como pastor titular, pelo menos 10 anos. Tem igrejas que fazem isso, certo? Então, são critérios que, como você colocou, que talvez fuja o critério da palavra, que deve ser o critério primordial. A questão da experiência do ministério, ela é bem-vinda? É. Mas alguém que é chamado e que está no início do ministério também pode fazer um bom ministério numa igreja já de vários anos. Não vejo problema quanto a isso. Então, vale a pena meditar nessas qualificações para a obra do ministério. Aqui, eu vou só mexer com esse item e seguir, para a gente olhar nosso programa, que a gente nem olhou o programa ainda, a gente já está indo a fundo na disciplina, certo? Aqui, no verso 2, diz que ele deve ser esposo de uma só mulher. Eu não interpreto aqui o texto como trazendo para a cultura lá de trás do Antigo Testamento que ele pode ser polígamo, ter mulheres e concubinas, como Jacó, por exemplo. Eu não vejo o texto dessa forma, não sei você. Marido de uma só mulher, aqui está dizendo apenas que ele não deve ter várias mulheres, é isso que o texto está dizendo? Vale a pena uma exegese bem aprofundada desse item, porque esse item é o que tem gerado... Ou isso aí é divórcio? Isso aí é divórcio ou seria só uma esposa? Ou não pode ter divórcio? Aí é onde entra toda a discussão. Na disciplina de Teologia Bíblica da Família, você vai ver autores que vão, de certa forma, serem radicais quanto à questão do divórcio. E o divórcio, se nós observarmos, não é propósito de Deus. Deus idealizou o casamento lá em Gênesis. Jesus trabalha isso lá em Mateus 19, escrevi um artigo sobre isso também, que até que a morte separe. E Jesus volta para o princípio. Como é que está dizendo lá no princípio, para os mestres da lei, que estão questionando sobre o divórcio?
Ele nem defende a escola de Shammai nem a escola de Hillel, mas ele diz o que é que está no princípio. Está no princípio é isso, então sigam isso. Agora, tem toda uma explicação do divórcio no Antigo Testamento, também tem artigos nesse sentido, no Antigo e no Novo, que vai mostrar que tinha um propósito de proteger a parte mais frágil. E nesse caso era a mulher, ali na condição, certo? A condição que ela ficaria. Então, toda essa discussão do divórcio e novo casamento, e tem autores que escrevem como, por exemplo, Gary Collins tem livro sobre divórcio e novo casamento, ele escreve na área de aconselhamento. O próprio Hernandes Dias Lopes também tem um livro muito bom. Agora existem teólogos da teologia bíblica da família que defendem que divorciou não tem mais habilitação para exercer o ministério pastoral. Agora, eu conheço vários colegas pastores que são divorciados, casaram novamente e que exerceram e exercem bons ministérios. Arcam com as consequências das lutas do ministério e dessa condição da questão da família, arcam, mas também exercem bons ministérios. Aí eu prefiro ir para aquele texto onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É possível, talvez, recomeçar. Isso aqui é um pensamento, certo? Mas não é a condição ideal, volto a dizer. Um pastor solteiro não é a condição ideal, mas Deus pode abençoar o seu ministério. Um pastor divorciado e recasado não é a condição ideal, mas Deus pode abençoar o seu ministério. Uma mulher, vamos entrar aqui na polêmica logo, uma mulher pode exercer o ministério pastoral, na minha concepção. Não é a condição ideal, porque aqui está dizendo que o pastor deve ser marido de uma só mulher, está falando para homens. Deve governar bem sua própria casa. Está falando para homens, os dois textos. Não está falando de mulher pastora. Não é a condição ideal, mas tem muitas mulheres que exercem excelentes ministérios pastorais e que são bênçãos nas mãos do Senhor. Eu posso citar, por exemplo, conheço minha amiga de ministério, a pastora Meire, ali na Igreja Batista da Liberdade. Passou por um problema sério aí da Covid, vários dias internada, foi entubada, mas graças a Deus já está de volta em sua família, na igreja e continuando o ministério. Então, aqui a gente teria que fazer já uma diferenciação entre a função pastoral e o dom de pastoreio. A função, vamos tentar diferenciar aqui, de acordo com o texto, a função do bispo, do presbítero qualificado para o ministério são essas. Está bem aqui, a função. E aqui está falando para homens. Aqui é a minha leitura do texto que eu estou lendo com vocês. Porque ele tem que ser marido de uma só mulher. Aqui não está dizendo que ela deve ser marido de um só homem. Não está dizendo o inverso. E aqui está dizendo também que ele deve governar bem sua própria casa, o texto. Eu estou andando dentro do texto, eu não saio do texto para falar sobre esse assunto. O mesmo Tito está dizendo, a mesma coisa. Agora, o dom de pastorear, Deus dá a quem Ele quer. Deus dá, inclusive, a homens e mulheres o dom de pastorear. E imaginem naquela localidade, naquele interior ali, na região ali, por exemplo, dos ribeirinhos, onde Deus levantou uma mulher, serva fiel, com dom de pastorear, e ela está ali a pastorear e cuidar daquele rebanho que surgiu ali naquela localidade. Para mim, ela é tão pastora quanto eu sou pastor, chamado por Deus para o ministério. Eu não vejo dificuldades nesse sentido, nem entro em crise por causa disso. Agora, seria importante diferenciar, volto a dizer, a função para o ministério pastoral de acordo com a Bíblia aqui especificada, para quem é e como deve ser, e o dom de exercer o pastoreio no seio da igreja, e que todos devem exercer o pastoreio cuidando de vidas. Todo crente deve cuidar do próximo, inclusive aqui já entrando na perspectiva do discipulado. Pode falar, Rômulo. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu já ouvi vários pastores falando que quando acaba o casamento, realmente o ministério dele termina. Já ouvi vários falando isso. Minha pergunta é, quando isso acontece,
ele precisa, no seu ponto de vista, ele precisa logo sair do ministério? Ele continua com o ministério? Ou ele precisa sair, dar o tempo, ver como fica? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Rômulo, excelente pergunta. Ele precisa ser tratado, Rômulo. Ele tem que ser tratado, ser cuidado, mentoreado, para, de acordo com a misericórdia e graça de Deus, ele poder recomeçar. Seria sugestivo que, quando a gente fala desse assunto, a gente tem que entrar na teologia da família. Eu coloquei numa palestra que eu ministrei para jovens casais mês passado, final de abril, junto com minha esposa, eu coloquei sobre o que é opcional. E coloquei duas coisas: perdão e divórcio. O que é opcional? Perdão é opcional? E Jesus disse: se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Então, perdão não é opcional, perdão é a obrigatoriedade do crente. Então, o perdão não é opcional. Então, se eu estou vivendo, o casamento está em crise, eu preciso perdoar e ser perdoado e recomeçar. De alguma forma, que Deus nos ajude. O perdão não é opcional. Agora, o divórcio é opcional? Se eu quiser, eu divorcio? A mulher olhou com cara feia, deixou queimar o feijão, não arrumou o cabelo, eu vou divorciar? O divórcio também não é opcional. Mateus 19, Jesus trata sobre o divórcio. O divórcio não é uma opção. O divórcio é uma condição extrema. Extrema. Quando não tem mais jeito por causa de uma forte dureza do coração. E Deus não idealizou o divórcio, nem estabeleceu o divórcio. Deus estabeleceu um casamento, como diz lá em Mateus 19, de acordo com o princípio, até que a morte os separe. A lei foi estabelecida de uma forma para... Deus permitiu, claro, de uma forma que salvaguardasse a parte mais frágil diante de uma extrema dureza de coração. Então, nem o perdão é opcional, muito menos o divórcio. Certo? Agora, onde abundou o pecado, volto a dizer, superabundou a graça de Deus. Pode falar, Helena. Nós temos um exemplo, né? Nós temos um amigo que ele era pastor, e aí a esposa o traiu e não quis mais ficar com ele. Não quis mais, e aí, por pouco tempo, ela já estava com outra pessoa, né? Eu acho que a mesma pessoa com quem ele o traiu. E aí ele abandonou o ministério. Ele não queria mais porque ele não tinha mais, ele não se achava mais apto, porque ele havia se divorciado. Só que a mulher não queria mais ele. Assim, no meu ponto de vista, eu entendo, né? Ele fez de acordo com a Bíblia, né? Ele seguiu a Bíblia. Mas no meu ponto de vista, ele queria o casamento de volta. Ele a perdoou, queria continuar o casamento, ela que não quis. Aí, nesse caso, assim, eu acho que ele já casou, já tem outra esposa, outro filho com essa esposa. Na minha opinião, ele deveria ter continuado o ministério dele, mas ele não se acha mais apto porque pela palavra, ele não se acha mais apto. Mas ele... Precisa ter cuidado com os extremos. Fazer o fim, né? Precisa ter cuidado com os extremos. Eu conheço um pastor que, esse caso semelhante a esse seu, que a mulher realmente não quis, foi embora e já constituiu uma nova família. Ele queria tentar de volta ainda recuperar o casamento, mas ela não quis. Ele acabou não casando novamente, mas ele exerce um ministério abençoado por Deus. Ele é solteiro, ficou solteiro. Mas a mulher foi embora. Ele poderia casar de novo. Inclusive, teve adultério por parte dela, certo? Mas acabou, ele preferiu seguir e Deus tem abençoado a sua vida e o seu ministério. Tá? Ele, inclusive, ficou com os filhos. Acabou ficando com os filhos que o casal tinha. Mas vamos olhar aqui o programa, tá? A discussão está muito boa com vocês e é importante que a gente troque experiências, troque ideias, pergunte, traga afirmações, porque a teologia pastoral, vou compartilhar aqui a tela para ver aqui o programa da disciplina. A teologia pastoral tem a ver com a prática pastoral, tá? Então, estão vendo aí direitinho? Tá vendo? Rômulo, Elinian, isso. Então, ela tem a ver com a prática pastoral, certo? Tudo que a gente viu até aqui no curso de teologia, sem defender aqui essa disciplina, mas defendendo, tudo que a gente viu até aqui no curso de teologia é hora de colocar em prática. Os estudos de grego, as exegeses, a homilética, o aconselhamento pastoral, a questão da psicologia,
e outras coisas mais que a gente viu até aqui, o estudo da teologia bíblica do Antigo e do Novo, é hora de colocar em prática. Então, essa disciplina, nós vamos trocar experiência durante o dia inteiro, certo? Porque ela tem a ver com o dia a dia da prática pastoral, que envolve tanto a homilética, que envolve o aconselhamento, que envolve a administração eclesiástica, que vocês devem ter no segundo semestre. Eu devo estar com vocês na número 2, para a gente trabalhar a prática de ceia, prática de batismo, prática de cerimônia fúnebre, apresentação de bebê, prática de assembleia. São várias coisas que a gente vai ver na administração eclesiástica 2, inclusive a igreja como pessoa jurídica e a questão da membresia. Tudo isso são assuntos da administração eclesiástica 2. Mas eu estou falando que todos esses itens que envolvem o dia a dia do pastor, a gente vai ver nessa disciplina de hoje. Por isso que é uma disciplina de troca de experiências realmente, de compartilhar daqui, de lá. Você tem coisas para compartilhar, eu tenho daqui também. Deus, assim, permitindo eu chegar ao dia 30 de maio, estarei completando 14 anos de ministério, dia 30 de maio, com a graça do bom Deus. Vamos seguir aqui, então. Ementa. Principais características da prática pastoral, fundamentada a partir das Escrituras Sagradas, a composição do ministério pastoral como disciplina teológica, considerando as expectativas e necessidades do coletivo confessional. Objetivo geral, propiciar ao estudante de teologia pastoral o conhecimento da abrangência teórica prática do trabalho pastoral. Está bem aqui, é o foco da disciplina. Teoria prática do trabalho pastoral, assim como os perigos inerentes ao mesmo, que existem no exercício da prática pastoral. Objetivo específico, descrever as características bíblicas de um pastor aprovado por Deus. Já estamos até fazendo. Expressar o cuidado pessoal que o pastor deve ter com relação ao seu caráter e relacionamento com colegas de ministério. Alistar os motivos pelos quais o pastor deve ser zeloso e autêntico no cuidado do rebanho. Demonstrar biblicamente a necessidade do ministério pastoral. Planejar um programa para a direção eficaz da obra pastoral. Citar algumas dificuldades vivenciadas no ministério pastoral. Incentivar o aluno a atualizar seus conhecimentos ministeriais e prático, a autoavaliação pessoal. Vamos trabalhar os conteúdos. A primeira unidade, aspectos gerais e a vida pessoal do pastor. A segunda unidade, o pastor e a igreja. E a terceira, o relacionamento do pastor com a comunidade, certo? Eu compartilhei com vocês já a apostila também da disciplina e vários outros materiais interessantes. Então, metodologia de ensino, vamos trabalhar aqui um bate-papo bem dinâmico durante esse dia. Estou trazendo aqui as avaliações, tá? Vou aqui deixar bem claro que é uma disciplina prática e que precisa de atividade prática. E essas atividades práticas têm muito a somar com a sua vida, com a sua família e o seu ministério, certo? Então, mais do que nunca é necessário desenvolver as atividades. Por exemplo, eu vou começar a trabalhar o artigo que eu escrevi, eu compartilhei com vocês, de pastor para pastor. Então, você vai ler esse artigo que eu escrevi, dá 15, 20 páginas, se não me engano, e você faz uma síntese de 2 laudas que seja, pode fazer em grupo, tá certo? Um grupo de até 3 pessoas, e me entrega dizendo que você entendeu e tirou ali os pontos principais do artigo que você fez a leitura, certo? O artigo de pastor para pastor. Fazer análise exegética em grupo, também de 3 pessoas, aí você pode montar o seu grupo, dos textos que nós acabamos de debater. Então, já ajudei bastante vocês nesse bate-papo e vocês se ajudaram para fazer essa atividade. Então, já matou a primeira nota, tá? A gente já está trabalhando, vou trabalhar o artigo agora com vocês, para ajudar vocês a desenvolver a tarefa, e já estamos dialogando sobre os textos. Quando eu trabalhar outro slide aqui, eu vou entrar nos textos novamente, para ajudar vocês a fazerem a primeira atividade. Então, como diz o ditado, né, café com leite, né, ou então mamão com açúcar. Está bem light a atividade para vocês. E, claro, a segunda atividade, não dá para passar por uma disciplina comigo, uma disciplina já de 4º ano, sem ler pelo menos 2 obras na área.
E tem muita coisa boa para ler. Vou já passar para vocês aqui um monte de livros legais para ler na área da teologia pastoral. Eu estou escolhendo esses dois porque os livros de Pastor para Pastor, do Hernandes Dias Lopes, do Irlan Pereira e do Lutzer, eu já trabalho no meu artigo, você já está vendo alguma coisa sobre ele. Então, esse O Pastor do Século XXI, eu li ele durante o mestrado, um livro muito bom. E aqui o do Eugene Peterson é um clássico, um pastor segundo o coração de Deus. Se você quiser comprar ele, a nova edição, o nome mudou, é Um Pastor Segundo Deus, tá? Um Pastor Segundo Deus, a nova edição que foi mudada e está com outra editora. Mas eu compartilhei os dois conteúdos com vocês em PDF. E aqui, quando a gente entra na bibliografia, eu vou já mudar aqui, então, para esse slide aqui, deixa eu só centralizar aqui para vocês verem. Eu já abro para dúvidas e perguntas, tá bom? Isso. Tá vendo aí direitinho? Rômulo, Elinian, um legal aí para mim. Obrigado. Ok, livros na área da teologia pastoral. E aqui é uma área que tem muita coisa. Assim como princípios de liderança, que nós trabalhamos com vocês, né? Com as duas turmas. Não sei se eu trabalhei com o Pinheiro, mas eu trabalhei com a Raposa, que eu lembro. A disciplina de princípios de liderança tem muitos livros na área de liderança. Essa aqui também tem muitos livros. Não apenas livros. Vocês vão se assustar ao verem a quantidade de artigos que nós temos disponíveis, estão sendo escritos também nesse tempo na área de teologia pastoral. Tem muito artigo e tem muita coisa boa para se ler nessa área. Vamos colocando aqui os livros. Pastor do Século XXI, vocês vão fazer a leitura dele. Esse livro ao lado é do pastor Sandro Pereira, professor do seminário, um livro muito bom também. Ministério Pastoral na Pós-Modernidade, certo? Foi lançado lá no seminário, inclusive, ele fez o lançamento do livro, um livro recente, vale a pena também a leitura. O pastor Sandro é professor do seminário, esse livro não sei se tem na livraria do seminário, talvez tenha. Se não, a gente pode pedir ao pastor Sandro para colocar mais livros desse lá. E aqui temos 3 livros com os mesmos nomes, de pastor para pastor. Isso que me chamou a atenção e me levou a escrever o artigo. O Hernandes Dias Lopes, ele vai trabalhar princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. O Lutzer segue o mesmo título, de pastor para pastor. Eu estou conseguindo ler aqui, na lateral, aqui, o que é que a parte do complemento do livro, mas ele vai trabalhar também essa temática maior. E ainda o Irlan Pereira, que é um pastor batista, que já acima de 80 anos de idade, com mais de 50 anos de ministério. Esse livro é muito bom, eu vou trabalhar esse conteúdo desse livro com vocês durante o dia, tá? E Um Pastor Segundo o Coração de Deus, está aí, de Eugene Peterson. Vamos seguindo. Já falei sobre ele. O Ministério Pastoral Segundo a Bíblia, temos mais esse aqui, Fundamentos da Teologia Pastoral, e também esse Edson Lopes, eu já li uma parte do livro dele na área de educação cristã, que ele também tem, tá? Esse aí na área de teologia pastoral. Aí aqui o livro que eu falei, Bárbara, sobre a questão do pastor pacificador, quando você falou do não violento, um guia bíblico para a solução de conflitos na igreja. Esse livro do Alfred Poirier, eu tenho ele fichado, já fichei ele, posso compartilhar depois com vocês, mas foi um livro muito importante para a minha vida, para o meu ministério, a importância de atuarmos como pacificadores, diante das tamanhas e enormidade de crises que nós visualizamos, enfrentamos e vemos à nossa volta e precisamos atuar como pacificadores. Esse livro, O Perfil do Pastor, do Ebenezer Soares Ferreira, é um livro mais antigo, mas é um livro fininho. Eu fiz a leitura dele, fichei ele. É um livro muito legal. O Perfil do Pastor vai trabalhar detalhes usando a questão do corpo humano e como deve ser a questão do pastor na prática. Ele faz uma analogia bem legal. É um livro que vale a pena a leitura. Um livro fininho, mas com a leitura profunda. Temos aqui o livro que eu mostrei para vocês, Filhos de Pastor, Depoimentos de Amor e Gratidão. Só aproveitando, eu compartilhei o que eu e meus irmãos escreveram sobre o meu pai, mas eu compartilhei com vocês o que a minha prima, Keila Guimarães, que é ministra de música lá em Recife,
ela escreveu sobre o seu pai, pastor Daniel Guimarães, em memória. Faleceu de câncer com 52 anos de idade, se não me engano, mas que deixou um grande legado, certo? Ministerial para a família e para as igrejas por onde passou. Ele era alguém que, inclusive, influenciou muito a mim, meus irmãos, minhas primas também. Ele sempre que vinha de viagem, trazia livros, e eu sempre ganhava dele livros de presente, livros muito legais. Eu lembro ali da Bíblia que Jesus lia, o Jesus que eu nunca conheci. Estou esquecendo o nome do autor, tá? No momento. Depois eu digo para vocês. Mas ele foi alguém que marcou também a minha vida como um servo fiel, que sempre zeloso pela família, zeloso pela obra de Deus. Ele estava, muitas das vezes, ele estava também em discussões nas assembleias da CBB, discussões mais acirradas, brigando por uma causa comum, a obra do reino, e foi alguém que deixou um lindo legado, e minha prima compartilha, vale a pena a leitura, das marcas e do legado que ele deixou, inclusive o período de enfermidade e o período que ele veio a falecer. Então, vale a pena a leitura. Principalmente, você não quer ler o meu depoimento dos meus irmãos, leia o da minha prima, tá certo? Recomendo para você. É só 2, 3 páginas somente, uma leitura bem interessante. Essa obra manual do pastor da Igreja do Obreiro, do Ebenezer, é um manual amplo, tá? Esse manual, eu tenho ele, eu acho ele importante, ele tem para vender, eu acho que na convenção, acho que é uns R$40, e ele pode ser usado tanto em teologia pastoral, mas ele é até mais utilizado, tendo em vista a sua questão de prática, em administração eclesiástica, tá? Tem muita coisa boa que vai servir tanto para teologia pastoral quanto para administração eclesiástica. O doutor Jaziel escreveu um livro na mesma linha, Manual do Pastor e da Igreja, foi meu professor lá no mestrado, muito bom também o livro dele. Eu fiz a resenha desse livro do Dr. Lourenço Stélio Rega, A Dinâmica da Igreja Autêntica segundo o Novo Testamento. Eu coloquei esse livro aqui porque ele é da área de eclesiologia, de doutrina da igreja, e tem a ver também com a presença e atuação do pastor. Aqui são livros pequenos da coleção 9 Marcas da Igreja. Coloquei esses dois lado a lado, um que fala de disciplina, certo? E o pastor tem sua função ali na questão da disciplina na igreja, e outro que fala sobre os pastores, os presbíteros, pastoreando o povo de Deus como Jesus. Bem legal esses livros, são livros pequenos, mas com uma leitura muito boa e interessante, ligado à disciplina, tá certo? Esses livros menorzinhos da coleção, eu já li praticamente, não li todos, não vou dizer 100%, mas acho que eu já li 90%. Já li aquele O Evangelho, Discipulado, do Mark Dever, Conversão, uma coleção, tem quase 10. Eu coloquei aqui um clássico mais antigo, que é o Pastor Aprovado, do Richard Baxter, é um livro usado na disciplina de discipulado também, tá certo? E do lado eu coloquei um livro da Nancy Duzilé, que eu ainda não li, mas a Nancy Duzilé que eu recomendo, porque eu já li outros livros dela, certo? Mulher Sem Nome. Aqui esse livro vai falar sobre a esposa do pastor. Então, valeria a pena, viu, Elinian? Se você não tem pretensões de passar por um concílio, tá? Valeria a pena a leitura desse livro, tá certo? Para você, por exemplo, certo? Vamos passar aqui. Manual de Celebrações do Ministro. Esse aqui é um livro que o Dr. Jaziel também organizou. É um livro bem prático. Aqui tem vários assuntos. Orientações sobre ceia, orientações sobre batismo, aí tem modelo de ordem de culto, questão de culto fúnebre, questão de lançamento de pedra fundamental, início de igreja, tem vários temas, apresentação de bebê, certo? Ligados aqui nesse material, manual, casamento, certo? A gente vai trabalhar em administração eclesiástica 2 também, casamento, tá certo? Vamos fazer uma ilustração de um casamento prático junto com vocês. E esse livro do Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, foi um dos livros que também na área da disciplina me chamou muito a atenção. Eu estou com ele lá na igreja, eu ainda não fiz o fichamento dele, mas eu já li ele. A vida do ministro é a vida do seu ministério.
Um ex-aluno estava dizendo para mim, me mandou a foto desse livro e disse: esse é um livro que seus alunos precisam ler. Eu disse para ele: é verdade, eu li esse livro, não tem uns 2, 3 anos, e esse livro ele abençoou a minha vida, a leitura dele. O exercício da piedade e da paixão no ministério, a vida do ministro é a vida do seu ministério. Essa figura do cajado, ela é muito forte, porque um lado do cajado serve para disciplinar, para bater, mas o outro lado serve para acolher, para trazer para junto, certo? E isso tem a ver com a função do pastor, e o pastor que muitas das vezes ele é também mal compreendido quando ele está usando o cajado, seja para bater, seja para acolher. E aqui temos o último livro, e é o mais importante de todos. Vamos olhar, vamos fixar essa mesma aqui, ó. Bíblia do Obreiro, concordância, dicionário, auxílio, cerimônias. Não é uma Bíblia de estudo, tá? É uma Bíblia com auxílios lá no final, com concordância, com dicionário, com cerimônias, certo? E a Bíblia do meu dia a dia. Eu prego usando uma Bíblia na linguagem de hoje que está lá no carro por causa da pandemia, certo? Que é da minha esposa. Eu prego usando minha Bíblia de estudo brasileira, que foi organizada pelo pastor Saião, chegou no seminário novamente, ela para vender, é excelente para mim, a Bíblia que está lá no meu gabinete, na minha mesa, porque eu consulto ela, é uma Bíblia de consulta, certo? Para me ajudar e me auxiliar na preparação de estudos e sermões, mas a minha melhor Bíblia é essa aqui, tá? Ela que está riscada, ela que está marcada, e essa é a Bíblia que, se eu fosse para um concílio, eu levaria. Eu não levaria minha Bíblia de estudo, nem uma Bíblia na linguagem de hoje. Eu levaria essa, que já está com a capa nova, certo? Uma Bíblia também surrada, mas que eu tenho fácil manuseio dela. É a Bíblia que melhor manuseio eu tenho dela. Quero um texto que veio na minha mente, eu já sei onde está, já sei que está marcado e já sei como apontar ele para a pessoa que eu estou ministrando. Ok, pessoal? Desculpem aí a exposição de muitos livros, porque tem muita coisa, mas olha o livro do momento, recebi essa semana. Deixa eu dizer aqui, A Arte do Aconselhamento Pastoral, Técnicas e Desafios. Meu amigo, pastor Jonas de Oliveira, ele está fazendo doutorado lá na Este, meu colega de mestrado. Ele esteve, inclusive, alguns anos atrás, aqui na Segunda Igreja Batista, pregando no aniversário da igreja, uns 4 anos atrás. A Arte do Aconselhamento Pastoral, Técnicas e Desafios. É um livro pequeno, não é tão grande, mas uns 2 dias atrás, onde fui receber minha primeira dose da vacina, eu já li 20 páginas dele naquela ocasião, tá? E aí, não deixemos de orar uns pelos outros. Passei uns 2 dias que umas reações aí que fazem parte, certo? Febre e outras coisas mais, cabeça doendo e fadiga. Ainda estou um pouco, minhas costas ainda estão doendo, acordei sem febre, tá? Mas, pela graça de Deus, a gente segue e faz parte aí essas reações. Mas já li 20 páginas desse livro no dia, na espera ali da fila para tomar minha primeira dose, tá certo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, rapidamente, antes de abrir para perguntas e dúvidas. Vou mostrar aqui na pasta, deixa eu mostrar aqui, artigos. Deixa eu só posicionar aqui melhor. Isso aqui é uma pasta que eu tenho, eu até mandei para Danilo, vários dele, ele vai organizar ali um link com muita coisa boa de leitura na área. Isso aqui é uma lista de artigos que eu concentrei numa página só sobre teologia pastoral. Tem muita coisa, certo? Muita coisa boa, inclusive. Tem, inclusive, aqui um artigo que eu coloquei aqui recentemente, tem sobre o Ministério Pastoral Feminino, tá certo? Um artigo, vale a pena a leitura. Tem também um artigo sobre pastor e depressão, sobre crise existencial, teologia, crise existencial e pastoreio. Deixa eu ver aqui, uma proposta de aconselhamento pastoral para tempo de crise. Deixa eu ver aqui, pastoral a enfermos, Gilton Moraes. Ministério, isso aqui é recente, Ministério Pastoral e os Desafios da Depressão, tá certo?
tem pastores se suicidando aí no Brasil. Deus tenha misericórdia, que não aconteça mais, certo? Inclusive, esse livro aqui que eu estou lendo do Jonas, um dos itens que ele vai trabalhar também a questão de aconselhamento a pessoas com tendência homossexual, aconselhamento a famílias enlutadas, e também ele fala sobre a questão de pastores que se suicidaram, certo? Então, tem vários artigos bem legais. Deixa eu mostrar para vocês aqui fichamentos que eu fiz aqui ligado à disciplina. Tudo isso aqui são fichamentos de livros, ó, que eu fiz ligado à disciplina da teologia pastoral, tá certo? Eu costumo ministrar essa disciplina nos polos, tá certo? Porque eu entendo que na sede, e poderia ser também nos polos, eu prefiro dar oportunidade para ministrar essa disciplina pastores que têm pelo menos mais de 20 anos de ministério. O pastor William Campelo, ele ministrou na sede um bom tempo, o pastor Joel Ramos também, o próprio pastor Sandro Pereira, é o pastor atual da disciplina, certo? São pastores com pelo menos 20 anos de ministério e com mais bagagem para compartilhar, certo? Eu estou chegando aos 14 anos, agora 30 de maio, certo? Então, eu prefiro deixar os meus colegas com mais tempo de experiência para trabalharem a questão dessa disciplina tão importante na formação ministerial dos nossos queridos estudantes de teologia. Inclusive, eu entendo a responsabilidade minha nesse tempo de estar compartilhando essa temática com vocês. Concluindo a minha palavra para abrir para vocês, à tarde, eu convidei um colega pastor que tem mais de 35 anos de ministério. Ele vai entrar aqui na sala. Então, me ajudem, por favor. A gente vai entrevistar ele. Então, as perguntas mais complexas e polêmicas que vocês queiram fazer para mim, deixem para fazer para ele, tá certo? Que é melhor. E eu lembro num dia que eu sempre acompanhei, ele é um dos meus mentores, tá certo? E eu sempre acompanhei eles nas atividades. E eu nós íamos juntos para alguns cultos fúnebres, por exemplo, e a gente dividia. Eu fazia uma parte, ele fazia outra. Eu dava a palavra, ele orava, ou então ele dava a palavra, eu orava. Quando era casamento, que a gente celebrava juntos, ou então quando era 2 casamentos no mesmo dia, eu ia para um, ele ia para outro, certo? E eu lembro de um culto fúnebre que nós fomos, que foi lá no próprio cemitério, e a pessoa não era crente, e a pessoa tinha deixado um bebezinho, a mulher que faleceu, a mãe, e ela tinha uma filha já início da juventude, foi uma gravidez de risco, tinha mais de 40 anos, e ela faleceu. E a filha, com problemas com a mãe, estava desconsolada, a palavra é essa, tá? E aí você sabe o que é que eu estou dizendo. Desespero ali naquele ambiente, e ele chega, Anderson, você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Eu disse, pastor, por favor, tenha misericórdia de mim, faça o seguinte, vou ficar aqui orando pelo senhor, caladinho, oração silenciosa, mas o senhor conduz tudo, pastor, por favor, não me peça para fazer nada não, nem para orar lá diante do público, eu não sei nem o que eu vou dizer na oração. E ali ele conduziu tudo e foi um aprendizado para mim. E eu agradeci a Deus pela vida dele, pelo ministério dele, pela sabedoria que Deus também deu para ele naquela ocasião, como conduzir aquele momento onde pessoas estavam ali desconsoladas. Tá? Vamos lá, gente. Após essa exposição de programa de disciplina e também dos livros referendados na área, alguém tem alguma pergunta para fazer específica? Querem saber de prazos? Vocês que vão me dizer os prazos, tá certo? Para não ficarem em crise. Eu estou no dia 7 de maio, não é isso? Até 30 de junho, dá para ler esses 2 livros? Terminar o semestre, entregar minha caderneta para a Leila direitinho? Não são só os 2 livros, né, pastor? Tem outras atividades, ainda tem atividade das outras disciplinas, que está sendo assim. Eu li 20 páginas em meia hora de espera. Eu estou sem sala de espera, pastor, no momento. Eu estou com sala ativa o tempo todo. Aqui está assim, né? Vamos lá, vamos negociar. A primeira atividade, até que dia? Até daqui a um mês, a primeira atividade? As 2 atividades da primeira? A síntese e a exegese?
daqui a um mês, tá bom? Início de junho vocês mandam para o meu e-mail. A leitura do livro a gente pode estender até o final de julho. Não posso avançar para agosto, senão vocês vão ficar sem nota lançado. Mas quem fizer a leitura já me envia a declaração, tá bom? Então, atividades tranquilas. Domingo, você quer falar? Até o final de julho eu recebo as 2 declarações de leitura. A primeira atividade fica qual data, pastor? Daqui a um mês, vamos pensar 10 de junho, tá? Vocês me entregam, 10 de junho. Façam em grupo. Organize o grupo de 3, abram sala do Zoom, pode ser a sala free, certo? Tem direito a 40 minutos para debaterem. E aí façam em grupo a exegese. Sugiro que peguem comentários bíblicos. Podem consultar a Bíblia de estudo. Não gosto muito da recomendação, mas podem, tá? Mas prefiro comentários bíblicos para fazer exegese. Já tiveram disciplina com Vidigal? Já tiveram disciplina de exegese? Não tiveram? Ainda não? Professor, sim. Nós ficamos quase todos reprovados com Vidigal, então a gente não sabe fazer essa atividade, viu? Sabe, seu esposo pode lhe dar umas dicas, tá? Eu deixo. Converse com ele. Deixa ele perguntar uma coisa. Qual vai ser o formato desse trabalho? O senhor vai mandar um modelo? Assim, como é que o senhor quer? Não, eu quero que você analise os versículos. Vocês analisem os versículos. Por exemplo, eu fiz uma exegese que eu analisei um versículo em uma lauda, certo? Estou falando de uma exegese que eu fiz no mestrado, tá? Alguns anos atrás. Um versículo deu uma lauda de coisa escrita. Então, não sejam tímidos, certo? Escrevam o que vocês observarem do texto, o que os comentários bíblicos, Bíblia de estudo, certo? Teólogos do Antigo, teólogos do Novo Testamento, claro, da teologia pastoral, ali vão trabalhar, certo? Sobre o texto. É um texto bem tranquilo, característico, você vai me explicar melhor o que são essas características. Por exemplo, o que é ser não violento? O que é não ser apegado ao vinho? Me expliquem melhor, eu quero entender, certo? Essas características da mulher. O que é governar bem a sua casa, ter filhos crentes? Eu quero só entender melhor essa questão. Uma atividade bem tranquila. Ok? Mais alguém? Posso seguir? O senhor pode só confirmar as datas de entrega, por favor? 10 de junho, as 2 atividades. As 2 primeiras atividades, 10 de junho. E 30 de julho, as 2 declarações de leitura. Vocês vão gostar de ler. Quando você pegar esse livro, as leituras são agradáveis, você vai se assustar com a quantidade de páginas lidas num dia só, numa pegada que você der. Tá certo? Deixa eu compartilhar aqui o material do artigo, para a gente começar. Eu vou já dar uma paradinha daqui a 10 minutos, tá? Para atingir o horário do intervalo. Ok, esse aqui é o artigo de pastor para pastor. Deixa eu só organizar aqui melhor a visualização. Está vendo direitinho? Rômulo, Elínia? Ok. Teologia pastoral, de pastor para pastor. 1 Timóteo 4:12b diz: mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, Paulo está falando a um jovem pastor, que já deveria ter ali seus 40 anos, né? Porque a juventude ia até os 40 anos, e Timóteo daria seguimento ao ministério paulino, tá certo? Ali na igreja de Éfeso, e ele vai dizer que ele deveria ser exemplo para os fiéis. Tá? Aqui temos características também de um pastor na prática ministerial, sendo exemplo para os fiéis na palavra. A palavra aqui é na palavra, tá? No falar, no trato com as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Hernandes Dias Lopes, nessa obra muito interessante, A Importância da Pregação Expositiva para o Crescimento da Igreja, ele vai dizer que o seu sermão mais eloquente não é o sermão pregado do púlpito, mas aquele que é vivido no lar, na igreja e na sociedade. Ele não prega apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Não prega apenas com palavras, mas, sobretudo, com a vida e com o exemplo.
O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. E aqui eu quero iniciar a exposição desse artigo de pastor para pastor, dizendo da importância do exemplo, certo? Aproveitando as palavras de Hernandes Dias Lopes, porque o exemplo tem muito a dizer. Lá no quartel onde eu servi meu primeiro ano, com 18 anos de idade, ali em Recife, tinham dizer que está lá até hoje. A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu posso até convencê-los com palavras, mas se não der o exemplo, não irá arrastar, porque o exemplo arrasta multidões. Olha a importância da coerência da vida teórica com a prática e o exemplo dado às pessoas. Eu falei para vocês que o exemplo dos meus pais, que não são pessoas perfeitas, mas de vida com Cristo, de entrega à obra do Senhor, foi o que me levou a entregar minha vida para Jesus. Diante de vocacionados para a obra do ministério. Então, eu escrevo para pessoas que são vocacionadas para a obra do ministério. Ontem, não sei se você acompanhou ou está acompanhando, está tendo 30 dias de oração da Junta de Missões Mundiais, e ontem, deitado ali na cama, a gente acompanhou bem à noite, a programação da noite, e a doutora Ana Alzira, que foi missionária lá na África e que passou lá também 6 anos durante uma guerra civil, onde ela esteve ali no país, acho que foi Moçambique, se eu não me engano, não tenho certeza. E ela estava falando sobre vocação ontem à noite, juntamente com outros missionários, no momento de oração que estava tendo, e uma das coisas que ela estava falando era sobre a crise de vocação. Onde estão os vocacionados? Onde estão os jovens despertados para a vocação ao ministério? E era uma preocupação, e um dos participantes disse, olha, nós temos apenas que orar. A palavra não diz, ore ao Senhor da Seara, que desperte mais trabalhadores para a grande obra. Então, aqui eu posso dizer para vocês que eu estou diante de pessoas vocacionadas para um ministério específico da parte de Deus, e isso é algo importante, certo? Compartilhar da experiência desse artigo que foi escrito. 1 Timóteo 3:1, texto que nós começamos a aula, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, uma excelente obra almeja. E aqui eu começo falando de pastor de pastores. Trago aqui a foto do nosso capelão. Tem um livro de capelania que eu nem citei para vocês, nos livros lá, mas livros de capelania também tem a ver com a prática do ministério pastoral. A capelania, assistência espiritual e transmissão de experiência de caminhada com Deus. Então, aqui temos o nosso capelão, pastor Joel, é alguém que é um conselheiro, certo? Tanto para o pessoal administrativo, tanto para os professores, como também para os alunos da instituição, certo? É alguém muito especial lá na casa do seminário, certo? Está esse tempo mais distante devido à pandemia, mas uma pessoa referência, e sempre que tem alguma questão mais específica, e algum pedido de oração, algum desabafo, algum compartilhar, é alguém que eu procuro também, tá certo? O pastor Joel. E por que eu trago aqui o pastor Joel? Porque o livro tem a ver com isso, de pastor para pastores. São pastores mais experientes compartilhando a pastores mais jovens, tá certo? A proposta de Irlan Pereira, que tem mais de 50 anos de ministério, por exemplo, o próprio Lutzer, que é um pastor norte-americano, e o Hernandes Dias Lopes, estão compartilhando da experiência deles, já de caminhada ministerial mais avançada, com pastores mais jovens. Tem um capítulo, inclusive, na obra de Irlan Pereira, que ele trabalha, se eu começasse o meu ministério hoje, novamente, o que eu faria diferente? E é bem legal e bem reflexivo esse capítulo. Aqui temos uma proposta de pastoreio de pastores, são casais pastorais, tá certo? Famílias pastorais, e aqui é um pequeno grupo de pastoreios de pastores. 2 Timóteo 2:2 diz, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, tá certo? A importância da multiplicação e o cuidado mútuo. Então, temos uma foto aí desses queridos irmãos.
Pesquisa na área da prática pastoral. Esse aqui é um livro que foi lançado na época que eu estava finalizando o mestrado, cuidando de vidas. Era da linha de pesquisa que eu participava, tá certo? E vários colegas escreveram sobre a temática da teologia pastoral, certo? Da prática pastoral. É uma disciplina que, olha a importância e relevância dela para vocês. É uma disciplina de 4º ano. Ela vai ajudar a consolidar as questões teóricas que vocês aprenderam durante todo o curso. É hora de ir para a prática, certo? É importante também começar a pensar em estágio na área. Sei que alguns já estão mergulhados no ministério, outros estão estagiando. E é importante observar aqui a teoria indo para a prática, até porque a formação é continuada, não é porque vocês vão se formar que acabou. A formação, eu defendo, ela deve ser continuada, inclusive, para os pastores, certo? Produção na área, como eu falei, tem muita coisa boa escrita e sendo escrita, porque tem a ver com o dia a dia que nós vivemos, tem a ver com a nossa própria história. Aquilo que nós escrevemos tem a ver com a nossa própria história. Não sei se vocês têm observado a escrita de alguns textos na área de teologia pastoral em tempo de pandemia. E como tem sido importante esses textos. Até porque ninguém aprendeu em seminário algum como pastorear em tempo de uma tamanha crise mundial. Ninguém aprendeu, que Deus tenha misericórdia, tá? De todos os pastores ao redor do mundo, no exercício ministerial, em um tempo desconhecido para todos nós. E que Deus nos dê sabedoria do alto a cada dia para buscarmos o equilíbrio e buscarmos acertar, porque nós também erramos, tá certo? Mas o foco em cuidar e preservar vidas deve ser sempre prioridade, tá certo? Então, as produções na área têm a ver com aquilo que tem sido escrito no dia a dia que nós estamos vivenciando. Nós fazemos parte dessa história. Inclusive, quero encorajá-lo, vocês que estão fazendo trabalhos excelentes para a professora Esther, certo? Preparando projeto, já escrevendo o primeiro capítulo de artigo do TCC para a conclusão do curso, eu quero encorajá-los a escreverem, quem tiver interesse na área de teologia pastoral, tá? Eu só posso orientar nas minhas áreas afins e no tempo que eu tiver disponível, tá? Mas o professor Nedson sempre encaminha a gente para orientar e acompanhar. Então, na área de liderança, na área de teologia pastoral, na área de discipulado e evangelismo, certo? São áreas, na área de teologia bíblica da família, são áreas que eu tenho mais afinidade, porque a minha área de pesquisa é a área de prática pastoral, tá? A área de pesquisa do professor Nedson e do professor Vidigal no mestrado já é a área de exegese bíblica, tá certo? De estudo mais a fundo da exegese bíblica. Então, cada um atuando na sua área específica. E aqui são os 3 livros selecionados que me ajudaram a buscar um meio comum entre eles para escrever esse artigo. Esse foi um artigo que eu apresentei para a disciplina do mestrado e também eu publiquei na revista Batista Pioneira, de pastor para pastor. Eu observei que alguns dos capítulos desses autores, eles escrevem algo em comum, certo? Tem mais coisas que eles escrevem em comum, mas eu observei que... Obrigado. Eles escrevem, por exemplo, algum capítulo sobre vocação, certo? Eles escrevem um capítulo também sobre integridade, sobre a relação do pastor com a igreja. E é isso que eu vou trabalhar com vocês nesse artigo que eu escrevi, certo? A integridade do pastor, primeira coisa, a vocação dele e o pastor e a sua ligação com a igreja. Então, olha a importância a relevância desse tema que eu estou trazendo para vocês, certo? Então, é algo muito sério e de grande relevância e de responsabilidade, porque tem a ver com a obra do reino de Deus, a obra de Deus. E muitas vidas serão abençoadas através dessas leituras e desse estilo de vida de integridade vocacional e de relação de pastoreio com a igreja, conforme Deus orienta na sua palavra. Eu vou avançar só aqui mais um pouco para a gente dar uma parada, falando da credibilidade da classe pastoral.
Então, uma pesquisa feita recentemente, Hernandes Dias Lopes vai dizer, no Brasil, apontou os políticos, a polícia e os pastores como as 3 classes mais desacreditadas no Brasil. Olha o problema. Os pastores generalizam, né, infelizmente, e estão aqui classificados como uma das 3 classes mais desacreditadas do Brasil. Eu lembro que alguns anos atrás, eu fui comprar um carro seminovo, seminovo não, era até mais velhinho ele. Era um segundo carro que eu precisava para o trabalho. Na época, minha esposa estava com um horário específico de trabalho, manhã e tarde, e eu com outro horário, e eu fui atrás de um carro que me levasse para os locais. E eu cheguei lá no local e disse, olha, nós vamos financiar. E tudo bem, vamos preencher sua ficha de cadastro. E começou, endereço, endereço, nome completo, pai, mãe, casado, CPF, RG, profissão. Eu disse para ele, pastor. Ele olhou para mim e disse, olha, eu não vou, eu acho que se colocar essa profissão, o seu cadastro não vai ser aprovado. Ele disse para mim. Eu olhei para ele com a cara séria e disse para ele, olha, meu amigo, bote aí, porque eu tenho ficha limpa em qualquer lugar, eu pago minhas contas em dia, eu sou uma pessoa responsável, e bote que vai aprovar na mesma hora. E foi assim que aconteceu. Ele colocou e foi aprovado. Tá? E até veio um valor melhor, até para o financiamento, né? Porque eu tinha ficha limpa realmente. Mas olha a situação. A classe pastoral ela é classificada como uma das classes mais desacreditadas no Brasil, inclusive acompanhado da política e da polícia. Né? Olha a situação que vivemos. Que tempo difícil, né? Mas o Irlan Pereira vai dizer de pastor para pastores, porque realmente é isso, é algo que sai do coração e da experiência, do trabalho diligente e do labor intelectual de um pastor para outros pastores e também para futuros pastores. Isso é algo de relevância, uma temática importante e necessária para a formação de vocês. É por isso que é uma disciplina de 4º ano. Vocês já passaram por várias disciplinas na caminhada da formação teológica, e muitas delas teóricas e importantes, e com sua aplicabilidade, mas agora é hora de juntar tudo isso e colocar em prática, certo? No nosso dia a dia. Chegamos ao item integridade do pastor, o item 1, e eu vou dar uma parada aqui com vocês, tá? Para a gente respirar, 10h37, cerca de 10h40. Vamos dar 20 minutinhos, tá bom? Porque eu vou precisar baixar a aula, pelo menos já baixar ela e mudar aqui de local, tá? A gente dá um desconto ali no horário inicial ali do almoço, tá bom? Então, 11 horas em ponto nós retomamos, ok? E aí talvez eu precise, como eu estou como administrador, até finalizar a sala e você entra novamente pelo mesmo link, tá bom? E a gente vai para poder salvar